E aí, tudo bem com você? Eu sou o Bruno Melo e hoje vai ser um vídeo aqui no formato um pouquinho diferente. Vou mostrar alguns números que a Hootsuite acabou de lançar falando sobre o mercado, o mundo digital nesse período de pandemia de coronavírus. O levantamento é feito até abril, em julho vai sair um novo levantamento, tá? Depois eu faço um comparativo, mostro esses números para vocês também. E é o seguinte, antes de mais nada, antes de eu começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Many Content, não esquece de se inscrever. Também já aciona o sininho, porque toda quarta-feira tem um conteúdo novo falando sobre marketing digital, redes sociais e marketing de conteúdo. Então, se você quer colocar aí as suas redes sociais em um novo nível, em um outro patamar, não deixa de seguir as nossas dicas, ver os nossos vídeos e também de conhecer a Many Content, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses números, beleza? Vem comigo. Bom, antes que eu inicie a falar dos números, tem algumas informações aqui importantes. Primeiro, esse levantamento, como eu já disse, foi feito em abril. Segundo, foi pegar a faixa etária ali de 16 até 64 anos de idade, também é um público que é mais aquecido para compra no digital. E terceiro, esses números que eu estou trazendo, ele é a somatória mundial, é a média mundial, né, na realidade, e eu vou trazer alguns números do Brasil aqui também, perfeito? Então aqui quando a gente fala de aumento de consumo por dispositivo, eu estou falando de números média mundial, perfeito? Mas mais para frente você vai entender que o Brasil ele está numa colocação elevadíssima dentro desse ranking, tá? Então vamos lá, quando a gente fala de aumento de consumo por dispositivo, tem alguns números que são óbvios, outros não tanto assim, né? Então a gente vê que o aumento de consumo do smartphone cresceu em 76%, isso já é algo meio óbvio. Aqui quando a gente fala de notebook e desktop, as pessoas começaram a trabalhar mais em home office e a gente tem visto bastante que as pessoas estão se perdendo no home office, não estão conseguindo ter uma boa gestão, né? E acabam trabalhando mais e também por isso teve esse aumento. Por streaming device, 34%, videogame só 17%. Olha só, esse era um número que meu ponto de vista, eu acreditava que realmente ia aumentar mais. Mas como eu disse, esse número é de abril, tá? A gente vai ver no próximo mês, eu vou trazer os números de julho, e aí pode ser que tenha um acréscimo aí nesse consumo de algum dispositivo. E os tablets ficam em 22%. Agora, quando a gente vai falar do aumento de tempo gasto em cada atividade, começa a ficar um pouco mais interessante. Ó, nas redes sociais, a gente tem um aumento médio aí, nível mundial, de 47%. Quando a gente fala de messengers, aqui entra Telegram, entra WhatsApp, tá? 46%. Isso aqui tem algo bem interessante que tem ocorrido no Brasil. O que acontece? As pessoas, a gente aqui na Many Content também faz isso, está trabalhando muito forte o Telegram como uma nova rede social. Então a gente criou a nossa página lá dentro do Telegram e a gente gera conteúdo todos os dias. Então as pessoas estão começando a consumir conteúdo lá dentro do Telegram também. Então vai ter esse aumento de consumo de conteúdo por lá também, tá? Mobile apps, 36%. Vendo shows e filmes e seriados via streaming, 57%. Isso aqui é fato. Isso é um número meio que óbvio, né? Porque as pessoas estão saindo cada vez menos de casa e estão consumindo cada vez mais o streaming. Jogando videogame, 35% e ouvindo podcast, 14%. Por que esse número não tem um crescimento tão elevado como os outros? Tem um crescimento, mas não é tão elevado, né? Porque normalmente as pessoas consomem mais podcast quando estão no trânsito ou fazendo algum exercício. Então a gente vê que não teve um crescimento tão grande como os outros, né? Como a média dos outros. Se você for ver aí, a gente tem um crescimento aí médio de mais ou menos seus 42% com as outras atividades, né? Então é bastante coisa. E olha só que interessante. Quando a gente começa a falar sobre o novo mundo, tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Novo mundo, eu falo sobre os novos hábitos. A gente começa a ver algo que é bem interessante. E isso aqui, é um levantamento, como eu disse, de abril. Quando a gente for pegar o levantamento de julho,
com certeza vai ter mudado muita coisa nesses números, né? Então a gente vê, ó, as pessoas que responderam a esse questionário, né, esse questionamento sobre se elas irão continuar consumindo mais redes sociais quando acabar essa pandemia, 15% das pessoas falaram que vão continuar consumindo mais redes sociais. 16% delas falaram que vão continuar consumindo mais messengers. 10% que vão consumir mais mobile apps, 20% mais streaming. Olha esse churn aqui, isso aqui vai ser um switch de mindset fenomenal, que as pessoas vão começar a sair cada vez mais, isso já tem ocorrido, pelo menos aqui, até na minha casa mesmo. Aqui eu tenho 3 serviços de streaming, aí a gente usa HBO Go, Telecine Play, Netflix, e a gente não tem nenhuma TV a cabo, a gente só vê isso, e YouTube também. E aí depois também a gente tem o Spotify como streaming de música, então você vê como que está mudando o mindset das pessoas. Elas vão começar a caminhar cada vez mais para o streaming, né? Ó, continuarão jogando mais videogame, 10%, e continuarão ouvindo mais podcasts, só 4,2%. Isso aqui, a gente está falando que não é um número ruim, tá? Ele é um número bom, porque tem um crescimento. Tá praticamente flat com relação aos outros, aparentemente. Mas o podcast ainda vai ter muita lenha aí para poder queimar nesses próximos períodos, ok? E olha só que interessante. Quando a gente vê quem são as pessoas que estão gastando mais em compras online hoje em dia, a gente vê que na faixa etária, as pessoas de 35 a 44 anos tá ali no meio termo, é o segundo dentro desse ranking, porém, pessoas de 25 a 34 anos tá no primeiro nível desse ranking, onde consomem mais via online, onde tem feito mais compras online, e aqui entra comida, entra mercado, entra todo tipo de segmento, tá? Eu não estou falando só da parte de serviço e online, tá bom? Então você vai ver que, em primeiro lugar, pessoas de 25 a 34 anos, depois 35 a 44 anos, 50%, depois vem para pessoas de 16 a 24 anos, 46%, 42% pessoas de 45 a 54 anos de idade e pessoas de 55 a 64 anos de idade, 32%. Então essas pessoas que anteriormente tinham medo, tinham receio de comprar online, elas começam a quebrar paradigmas, né? Eu tenho dito muito isso também. O John, que é um dos nossos sócios, fala muito sobre isso também, que o marketing digital, a venda digital, o mundo digital, ele foi colocado meio que goela abaixo pra gente, né? Esse switch de mentalidade, a gente teve que ter a força. Ou eu compro online, ou eu tenho que sair de casa. Pô, eu vou comprar online. Ou eu vou vender online, ou eu vou ter minha loja física. Pô, minha loja física não pode abrir agora, eu vou ter que começar a vender online. Então, a gente teve uma mudança de mindset, a gente teve que ter um switch de mentalidade tremendo devido ao período que a gente está passando. E olha só que interessante, normalmente a gente fala que as mulheres gastam mais, né? Mas quando a gente vê aqui, os homens estão liderando, mas não com uma vasta diferença. Mas você pode ver dentro desse gráfico que os homens, na mediana, consomem mais do que as mulheres, compram mais do que as mulheres online. E lembra como eu disse, quando eu falo de compra, eu não estou falando só de serviço, não estou falando só de curso, eu estou falando de como um todo, perfeito? E os top 10 países com mais tempo gasto em compras online, hoje a gente tem a China em primeiro lugar, 67%, Singapura 46%, Estados Unidos 41% e o Brasil. Brasil em quarto lugar com 39%, a gente está acima da média de compra mundial. E ó, lembrando, mais uma vez, esse levantamento é abril, estourou o coronavírus aqui no Brasil lá em março. Eu lembro que eu comecei a ficar de quarentena e deixei o pessoal da mini conta de quarentena também a partir do dia 16 de março, se eu não me engano, ou dia 12 de março. Enfim, foi mais ou menos nesse período. Mas olha,
A gente está falando de pouquíssimo tempo, imagina como vai ser em julho, e é por isso que eu estou bem ansioso de ver esses números que chegarão aí. E interessante, agora quando a gente começa a entrar nas redes sociais, a gente vai ver que teve um boom aí de usabilidade, principalmente no Brasil, em algumas plataformas. TikTok é uma que está arrebentando de ter crescimento, o Instagram também está arrebentando de ter crescimento. A única coisa que está variando com relação a TikTok e Instagram é que o TikTok ele ainda está com um churn muito alto. O que é o churn? As pessoas elas entram, começam a desenvolver, a tentar desenvolver conteúdo ou começam a consumir conteúdo dentro do TikTok, mas começam a ver que é uma plataforma que não é para eles e aí eles acabam excluindo o aplicativo. Até o último número que eu vi, o TikTok já tinha batido 2 bilhões de usuários, né, de downloads, perdão. Porém, de usuários ativos, eles não bateram 1 bilhão ainda. E ativos ali com frequência dentro do sistema, né? Então isso acontece, como eu disse, tem um churn muito alto. As pessoas entram, mas acabam não gostando do aplicativo e deletam. O Instagram está sendo ao contrário, ele está tendo uma entrada boa, não igual ao do TikTok, porém a retenção dele é muito maior, tá? E esses aqui são alguns números para que você, pode estar um pouco complexo aqui, mas para que você consiga entender. Quando a gente fala de nível mundial, a gente pega essa primeira linha aqui desses dados, que tá ali de 94%, tem um mais, significa o quê? Pessoas que têm Facebook e mais uma outra rede social, que não está só no Facebook. Então, pessoas que têm Facebook mais uma rede social são 94% desse total de pessoas feito dentro desse levantamento. E assim vai. YouTube 93%, Instagram 97%, Twitter 97%, TikTok 99%. E o que quer dizer este número aqui? Então mostra aqui, ó, só para que você entenda, fica um pouco mais fácil. Facebook, 94% são pessoas que têm mais de uma rede social. 6% dessas pessoas só utilizam Facebook. YouTube, 7% dessas pessoas só utilizam o YouTube. Aí você vai falar assim, Bruno, isso não é possível que isso aconteça. Isso é muito, mas é muito possível mesmo que aconteça. Eu que lido com pessoas todos os dias, clientes da Many Content, futuros clientes que querem tirar, que querem ter mais informações, querem tirar dúvidas, eu vejo que hoje em dia muitas pessoas trabalham só com Instagram. Não é que só trabalham, é que só tem Instagram, não tem outra conta. Não tem Twitter, não tem Facebook, não tem LinkedIn. Excluíram todas as outras contas e tem só Instagram. Da mesma forma que outras pessoas que só visualizam LinkedIn e não tem nenhuma outra conta. Parece ser surreal, mas isso é realidade e a gente precisa entender. Se a gente quer trabalhar no mercado do marketing digital, a gente precisa entender muito bem isso e a segmentação de cada plataforma. Isso é muito importante. Então aqui a gente vai dar continuidade, dar uma olhadinha nesses números aqui. Não vou ficar me aprofundando muito em cada um, senão a gente vai deixar esse vídeo muito longo. Mas depois você pode frisar aqui e dar uma estudadinha nesses números, tá bom? De cada rede social. Eu peguei só as principais, tá? Você vai falar assim, Bruno, LinkedIn não tá aí? Não, LinkedIn não tá aqui porque ela nem entrou como uma das principais, acredita? Acredite se puder. E aumento do consumo das redes sociais por faixa etária. Esse é um dado excepcional, é um dado primordial que você precisa entender muito bem isso. Vamos lá. Pessoas de 16 a 24 anos de idade estão liderando esse ranking. Isso é um pouquinho mais fácil de entender, mas eu já vou começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, 58% é o aumento do consumo, tá? Não estou falando de novas pessoas, eu estou falando do aumento do consumo de redes sociais nessa faixa etária. Depois a gente vai de pessoas de 25 a 34 anos de idade, 50%. 42% é o aumento do consumo das pessoas de 35 a 44, de 45 a 54, 34%, e das pessoas de 55 a 64 anos, 32%. Então você vê que a gente tem um crescimento médio bem interessante em todas as faixas etárias. Você vai pegar desde os 55 a 55 anos, a 64 anos de idade, que é uma faixa etária que utilizava menos as redes sociais, já se mostra mais ativo, com maior consumo, baseado em todos esses levantamentos dessa faixa, por faixa etária,
Isso aqui é preciosidade. Essa informação só mostra que a gente precisa estar mais ativo e gerar cada vez mais conteúdo. E a gente dá uma olhadinha agora por gênero, né? Então vai mostrar que as mulheres acabam liderando esse ranking, então consumindo um pouco mais as redes sociais do que o homem. Você vai ver que a média aí de 3 a 4% de consumo a mais do que os homens, tá bom? Um pouquinho mais. Mas as mulheres estão liderando esse autoconsumo. E isso aqui é de extrema importância, para que você entenda. Vou deixar essa tela fixada aqui para poder já ir finalizando esse vídeo. Ó, o Brasil, já há 2 anos, ele é o país que mais consome o mundo digital, e aí eu estou falando internet, como as redes sociais. E dentro desse período que eu tenho falado para vocês, que começou mundialmente lá na China, desde dezembro, novembro do ano passado, o coronavírus, que começou a afetar a Ásia ali, e a gente foi praticamente um dos últimos a ser afetados, começou pra gente aqui mais em março. E a gente está falando que ali a Filipinas, que fica mais naquela região bem mais próximo da China, que é a primeira em consumo de redes sociais nível mundial já antes da pandemia, ela teve um aumento de consumo das redes sociais em 64%. E olha que lá começou antes. Quando a gente fala do Brasil, e esse levantamento, como eu falei, é de abril, a gente já teve um crescimento de 58%. A média mundial é de 47% no aumento de consumo das redes sociais. Então veja só, o Brasil tem 58% no aumento de consumo das redes sociais. E esse número é fantástico, é fabuloso, porque o que mostra aqui pra gente? Que literalmente a gente precisa mudar a nossa cabeça, a gente precisa começar a gerar conteúdo, um conteúdo de qualidade absurda para os nossos seguidores, porque eles estão lá. E como eu falo, as pessoas elas não entram nas redes sociais para poder seguir uma outra pessoa. Ela não entra na rede social para poder participar de um sorteio. Elas entram nas redes sociais para poder consumir conteúdo. Então, quando ela vai lá, ela quer já esparecer a mente, ou ela quer entender um pouco mais de um conteúdo, de um produto, de um serviço, ou elas querem ter mais informação a respeito de um tema, cara, se você não está dentro da rede social, se você não está gerando valor, se você não está gerando conteúdo com frequência e qualidade para os seus seguidores, você está perdendo tempo. Agora é a hora. Nunca as pessoas estiveram tão conectadas no mundo digital como hoje. E como eu já falei aqui nesse vídeo, eu tô louco para poder chegar logo a esse levantamento de julho, porque eu tenho certeza que esses números vão aumentar ainda mais. Então vamos lá, mais uma vez, se você não gera conteúdo, se você não tem esse pilar, essa base sendo construída hoje para o seu negócio, você precisa começar agora. Ah, Bruno, mas eu não tenho tempo, eu não sei como fazer. Meu amigo, minha amiga, você precisa parar, buscar ajuda, ver mais informações, ver mais vídeos de como fazer. Se você for aqui no YouTube da Many Content, eu dei um monte de dicas aí de como você estruturar hashtag, como gerar conteúdo, os tipos de conteúdo. Se você for no Instagram da Many Content, tem uma pancada de conteúdo lá onde a gente fala sobre isso também. Tem o nosso e-book que você consegue baixar, como gerar conteúdos fantásticos do extremo zero. Então, você consegue hoje, se você quiser, você consegue parar e fazer isso. Existem diversas plataformas que podem te ajudar também a fazer o agendamento da sua publicação. Tem a MLabs, tem o Creator Studio do Facebook, que é gratuito. Para poder gerar conteúdo, tem a Many Content, que faz isso de forma automatizada, pode te ajudar, pode ser um braço para você. Enfim, tem diversas coisas que você pode fazer para conseguir surfar essa onda. Agora é o momento de você sentar, analisar, entender para qual caminho você está indo, para qual caminho você quer ir, se é o momento de você pivotar o seu negócio, de você montar um novo negócio, quem sabe. Enfim, agora é a hora. Bom,
É isso aí, pessoal. Se você ainda não segue a gente dentro do nosso Instagram, Facebook, segue lá, @manycontent. Também a gente tem o nosso grupo no Telegram que tem conteúdo todos os dias. E não esquece de passar no nosso site, dar uma olhadinha no que a gente pode fornecer, no que a gente pode ajudar nesse momento, tá bom? E a gente também está liberando uma campanha bem bacana para esse período de coronavírus. Então vai lá, manycontent.com. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo aqui, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. O que precisar, já sabem, é só me chamar. Pode me chamar via o direct do Instagram ou mandar e-mail pra gente via suporte@manycontent.com. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!